a entrevista com o padre Daniel Antônio ao vivo. Boa noite, verdade. padre. Boa noite. Agora Um a dos motivos gente... sou eu, viu? O segurei. Que alegria poder voltar. A gente começou antes do show, o show foi maravilhoso. E agora poder retornar e, quem sabe, coroar essa noite com essa nossa amizade, com a nossa proximidade, falando de Jesus, enfim. Qual é o top 3 músicas do Flávio Vitor? Que eu vi Bom, que você estava lá em cima, na nossa sacada, né? Ali sei. no nosso espaço mais VIP, acompanhando todas e cantando todas. Bom, a primeira, número 1, é Jesus Meu Esposo. Mesmo porque Jesus Meu Esposo nasceu numa missa minha. Depois vocês perguntam pro Flávio, né? Foi numa missa em Jaú. Estava celebrando num retiro e fazendo uma pregação sobre entrar no coração de Jesus. E aí Jesus Meu Esposo nasceu lá naquela missa em Jaú. Então é Jesus Meu Que Esposo. incrível. A segunda música não é muito conhecida, mas eu amo aquela música, né? Chama Eu Tô Vivo. É linda, linda. Hoje eu me lembrei que eu sou forte. Hoje eu me lembrei que eu tô vivo. Já não tenho mais medo da morte. Eu tô vivo, eu tô vivo. A nossa Morte, onde produção está tem. tua vitória? Medo, onde está teu aguilhão? E é por causa da ressurreição que eu tô vivo, que eu tô vivo. Essa é a número 2. E a número 3, Enquanto eu te Essa adoro. aí é top Você, das acho que top. tá no top 3 de todo mundo, né? Essa. E É Deus lhe deu verdade. uma voz muito larga, né? É, um pouquinho. Uma voz assim que é presente. Trabalha essa voz ou é natural? É natural, sabia? Inclusive tem uma fonoaudióloga que é minha paroquiana, que ela fala assim, padre, se o senhor aquecesse, se o senhor cuidasse mais da voz, evitasse algumas coisas, mas sou meio relaxado, viu? Pra isso. Não façam isso em casa, por favor. Cuidem da voz. Mas quando é que entrou então a música junto com o sacerdócio? A paixão pela música veio antes? Como é que foi essa história, Na padre? verdade, a paixão pela música veio antes. Eu nasci numa casa onde sempre teve música, né? Eu lembro da minha mãe lavando roupa e cantando as músicas de igreja. Aí meu irmão começou a tocar violão, ele foi tocar na igreja e depois eu comecei a tocar violão e já fui junto. Eu lembro que eu tocava 4 notas, sol, mi menor, dó e ré. E com essas 4 notas já dá pra tocar Reunidos Aqui, Quero Te Dar a Paz, Louvado Seja o Meu Senhor, Santo. E aí... Dava para animar bastante, Sim, hein? então a paixão pela música veio antes, né? E aí, tanto é que quando eu fui pro seminário, eu tinha algumas dificuldades com relação a servir como acólito, porque eu nunca tinha ido ao altar para servir, né? O meu serviço nas missas sempre foi na música. Então, nos retiros eu cantava, nas missas eu cantava e aí eu uso hoje a música como instrumento também de evangelização. Eu sempre digo que eu não sou um cantor que prega, eu sou um pregador que canta. Meu primeiro ministério é a pregação. E aí eu utilizo a canção para chegar nos corações também. Foi algo também que o padre Rafael Romão nos falou numa entrevista, né? Ele tem um largo trabalho na logoterapia. E eu perguntei como que é essa interseção entre a psicologia e o ministério, a vocação do sacerdócio, né? Aí ele nos falava justamente isso, que a vocação do sacerdócio, ela perpassa qualquer outra coisa, né? Ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas ele vai utilizando da logoterapia, da psicologia, dos conhecimentos da mente, para lidar com algumas situações específicas do ministério dele, né? Então, é algo que contribui. A mesma coisa com o Sim, senhor? exatamente. Eu digo, inclusive tem um padre amigo, né? Nós dois fazemos essa especialização juntos. Eu sempre disse assim para ele, eu não quero ser terapeuta, eu quero ser padre, eu quero ser pastor, eu quero ser, como dizem em italiano, né? O cura, em francês também, né? O cura, né? Porque o padre tem uma missão específica que é cuidar das almas, zelar pelas almas, levar almas para o Senhor. Mas a logoterapia nos dá ferramentas, então eu acredito que a logoterapia é uma ferramenta que me faz chegar no coração. Assim como a música, assim como a oratória, assim como tantos outros instrumentos que a gente pode utilizar, como essa estrutura toda de estúdio montada aqui, tudo isso em um instrumental, mas o mais importante é aquele que nós levamos, Jesus, que não é uma mensagem, não é um conteúdo, não é uma ideia, mas é uma pessoa. Padre, aqui no chat tem uma pergunta interessante que eu vou fazer aqui.
E a Isabelle Peixe falou o seguinte, que aqui é uma paroquiana nossa, coordena aqui 73 pastorais, mas, né? E ela fala o seguinte: quais os cantores católicos preferidos do Padre Daniel, sem ser o Flávio Vitor? Padre Daniel canta muito, parabéns. Ah, obrigado. Isabelle. É o nome dela. Isabelle Peixe. Ô, Isabelle Peixe, um beijo, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu tenho uma lista de cantores que eu escuto e que me aproximam de Deus, né? Tem, bom, Ana Gabriela, que agora é Gabriela de Sá, né? Sou apaixonado pela voz daquela mulher, que é daqui de Fortaleza, inclusive, né? Missionário Shalom, todos os CDs do Shalom, gosto demais. Agora, cantor assim específico, hoje tem sido minha oração. Dago Soares, que não é muito conhecido, mas ele é muito bom. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Então, Dago Soares, Eliana Ribeiro, Gerados pela Imaculada. Eu fui num show do Rosa de Saron, lá na minha cidade, e eu gostei. Gostei, sim, de umas letras, de algumas canções. Depois fiquei até alguns dias escutando. Mas, assim, o que eu escuto sempre no meu carro é viajando. Shalom, comunidade Shalom. E quando é que vai sair o álbum autoral do Padre Daniel? Então, eu tenho algumas músicas. Quem sabe a primeira vai ser Padre Elano e eu. A Glória da Segunda Casa. Vem aí. Rapaz, Esse é top, né? tem uma Cantou na palhinha homilia. aí? A glória da segunda casa será bem maior, eu creio. Baseado naquela passagem de Ageu, que vê o templo destruído, olha para o céu e diz: Senhor, e agora? Aí Deus olha para Ageu e diz: existe aqui entre os repatriados alguém que se lembra do esplendor do primeiro templo? Pois diga que a glória da segunda casa será bem maior. Então é uma música que fala sobre reconstrução, sobre restauração, e como essa restauração é bem maior do que aquilo que era ou daquilo que pensávamos que poderia ser feito pelas nossas mãos. Mas quando Deus entra, a glória é bem maior. Essa música ela já tem um tempinho, né? Você compôs ela em Eu compus na pandemia. uns 5, 6 anos aproximadamente. Foi. É recente. Tem algum trabalho aí? Tem uma que chama O Discípulo Amado, que é que eu tenho cantado bastante. Ela é assim: inclinado no teu peito eu ouvi, este é o meu sangue derramado, mas não sabia que tão depressa o veria escorrer do teu lado. O que era sussurro virou ferida, o que era ceia virou cruz, o que era promessa escondida tornou-se vida que me conduz. No teu coração eu aprendi que santidade é permanecer, que viver é reclinar-se em ti e deixar-te me refazer. No teu coração eu sou refeito, meu velho homem ali morreu, teu pulsar fez da minha história um novo sim pra quem me escolheu. Que maravilha. Letra profunda, né? Delícia. E aí, essa profundidade toda, obviamente, tem oração, tem a inteligência dada por Deus, não é? E as inspirações. O senhor estuda música há um tempo, eu creio, Sim. não é? E aí, as suas inspirações para essas músicas é a palavra de Deus, são suas orações. Eu acho que Deus também sussurra, porque a letra fala fundo ao coração. Eu me imaginei na adoração aí, cantando essa Sim. música, erguendo os braços e sendo feliz, entendeu, Padre? Então, as suas inspirações, a palavra de Deus, o que mais que o senhor tem por inspiração? Tem uma capela em casa, né? Na hora que sai na sala, já tem uma capela assim, logo na entrada de casa. Quem chega em casa, a primeira coisa que vê é Jesus, né? Então ali é a minha oração da manhã, minha oração da noite, às vezes que eu passo durante o dia, e a inspiração sempre nasce desse encontro de dois corações. A Santa Teresinha dizia que toda obra é o encontro de duas vontades, né? A vontade do Senhor que caminha ao encontro da minha, e aí saem as canções. Essa do Discípulo Amado surgiu quando eu estava preparando um retiro, e aí eu queria uma canção que falasse sobre reclinar a cabeça no peito de Jesus. E aí ela nasceu. Estava lá diante de Jesus, eu fiquei imaginando
o discípulo amado falando como foi a sua experiência. Então a música começa: naquela ceia onde o amor se partiu e o céu cabia no pão, eu não dizia palavra alguma. Só encostei o meu ser em teu coração, inclinado no teu peito eu ouvi mistérios que não dá para explicar, o amor batendo em silêncio, me chamando para renascer. Aí vem o refrão: no teu coração eu aprendi que santidade é permanecer. Então fui olhando para a vida de João e aí saiu essa música que chamou Discípulo Amado. Já compararam a sua musicalidade com a de algum outro cantor católico? Já. Eugênio Jorge, acho que Eu elenquei 3 aqui no Verdade. Eu compararia com um. Eugênio Jorge, por causa da É o rouquidão, primeiro que eu assim. escrevi aqui. Foi. Outro que me falaram que parece um pouquinho o Fred Pacheco, Sim. da banda Dom. Sim. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Vou esperar o senhor falar o que eu tô pensando. E Davidson Silva, mas só por causa da cor, só. Segundo. Não, eu vou lhe dizer O que Davidson parece Silva é muito um a sua pouco- voz. Um pouco mais agudo. Maninho. Maninho, já Maninho. falaram. Tá Paro aqui, ó, por os 3 que eu aqui. tinha escrito. Não posso passar pela porta dos perfeitos. Proíbe meu jeito, defeito não é bem aceito aqui. Acesso negado. Você gosta do Maninho porque ele é médico também, né? Tem uma música do Maninho que ele canta com as ilhas, chama-se Arvoreando. Sim. Linda essa canção. Maninho, é verdade. Inclusive no meu Instagram tem eu cantando essa música, a Maltrapilho. Vou procurar. Vou repostar hoje pra vocês verem, tá bom? Padre, assim, eu gosto muito de fazer essa pergunta, que é da pessoalidade, e a gente transita aqui entre o seu clerical, o seu pessoal, o seu espiritual, o social, e eu sempre falo assim: Papa Leão XIV, no seu momento de descompressão, joga tênis. E o Padre Daniel? A produção já cantou aqui a bola que ele estava jogando vôlei no salão Sim. paroquial antes de entrar aqui no estúdio. Jogando vôlei com as crianças no salão Sim, paroquial? tava jogando vôlei lá com as E crianças. tem vídeo aqui. Temos um vídeo. Tem Vai passar a vídeo? produção o vídeo? Tem o vídeo eu jogando vôlei? Tem. Tem. Pode passar? Pode passar o vídeo? pode passar. Pode. Tem um vídeo aqui, ó. A Tem produção como colocar aí, autorizei. produção? Pode Ele vai colocar. Tá, já, vai enquanto preparando. você Aqui fala. tiver pronto, você me fala pra eu poder olhar ali na tela. Tá? Vai que me pegaram um ângulo muito gordo. Bom, tem 3 coisas que eu gosto muito de fazer. Eu amo filme, cinema. Que nessa semana eu fui assistir Homem-Aranha, claro, né? Fui com o pessoal da minha paróquia, inclusive, foi muito, muito gostoso. Então eu amo filme. Eu gosto de cozinhar, então eu cozinho bastante. Meus paroquianos sabem disso, né? Tem algumas pessoas que, quando frequentam minha casa, falam: não, hoje eu cozinho. Então eu gosto demais de cozinhar. Quando a gente viaja pra praia, eu gosto bastante. E meu terceiro hobby é dirigir. Eu gosto demais de dirigir. Acho que eu consigo rezar, consigo falar com Deus. Como eu tô bastante na estrada, né? Eu vou pra faculdade, que é a mesma cidade do aeroporto, que eu venho pra cá, né? Então, da minha casa até a faculdade dá 3 horas e meia, mais ou menos, de estrada, né? Então, são 7 horas toda semana da minha casa até a universidade. E esse período de 7 horas, eu rezo, eu canto, eu choro, eu falo com Deus, eu brigo com Ele, faço as pazes. Então, eu gosto de dirigir. Eu listo entre os meus hobbies, né? Eu queria fazer exercício, eu queria falar assim: olha, eu vou pra academia, eu faço natação. Mas eu prometo que eu vou fazer isso, prometo. Um dia vai, né? Ele Vamos vai sentar colocar aqui, o né? vídeo. Vai- Vôlei mesmo. Futebol, sempre joguei futebol. Inclusive tenho os 2 joelhos operados, acho que Nossa. por causa disso. Tive que operar um menisco, mas eu sempre gostei de jogar futebol. Mas eu quebrei o pé jogando futebol. Eu queria ser atacante, mas como eu era muito grandão, eu falei: não, você vai ser zagueiro, vai ficar na zaga. Então eu sempre gostei de futebol. E no interior de São Paulo é muito comum pipa.
Então eu soltava muita pipa, até o dia que eu fiquei com um torcicólogo, fiquei com o pescoço assim, não conseguia nem virar mais de tanto soltar pipa, empinar a pipa, né? Diz aqui. E, O padre, senhor falou senhor... sobre gastronomia, né? Sobre gostar de cozinhar. Gostar de cozinhar o quê? Vatapá, panelada, sarrabulho? Ou essas comidas são muito regionais para o senhor? Essas eu deixo pra comer aqui. Pode perguntar pra quem vocês quiserem. Quando me mandam mensagem falando assim, padre, o que o senhor vai querer comer? O pessoal do camarim tá perguntando, né? Eu falo, comida daí. Ah, não vem com pizza, não, porque pizza eu como aqui. Quando eu tô aqui, eu gosto de comer carne de sol, baião de dois, suco de cajá. Eu só tomo suco de cajá aqui. Eu vou embora amarelo. Amo a comida daqui, gente. Vocês não fazem ideia como a comida aqui é boa. Agora, contar pra vocês que eu comi lá no camarim, ó. Tinha uma salada de... Sexta-feira então, a gente não come carne, né? Então tinha uma salada de batata com lagosta. Nossa. Olha só, gente. Estão mimando, Tinha um peixe acho que era nozes em cima, ou castanha, né? Tinha uma moqueca de banana da terra. Nossa. E tinha o conchilhone recheado de camarão e cream cheese. Completamente Meu Deus regional. do céu, Ganharam que O padre. delícia. problema vai ser se nos outros dias não tiver nada disso e o pessoal assistir. Mas Aí vai isso é ter pra ele só voltar pizza. bastante vezes, né? Voltar mais Mas o vezes. que eu gosto de cozinhar mesmo, eu faço massa. Então, massa caseira, gosto de fazer. Risoto. Gosto de fazer carnes em geral. Gosto de tudo isso. E, padre, o senhor, claro, é pregador, né, de vários retiros, inclusive esteve conosco ano passado no Cenáculo da Glória, no retiro, estará esse ano novamente conosco, que já é uma notícia maravilhosa. Qual a sede hoje do povo? O senhor tem percebido desde o início que o senhor pregava retiro, quais são os temas que mais lhe solicitam para pregar diante da sede, né, do povo de Deus? Nossa, que pergunta profunda. Eu sempre digo, e quem me conhece sabe dessa verdade, né? Eu sempre digo que eu sou pregador de um tema só. Pode me dar qualquer tema e eu sempre vou desembocar no amor de Deus. Eu gosto de pregar sobre o amor de Deus, porque é o primeiro anúncio. Na verdade, o discipulado nasceu a partir daí. Tanto é que a gente chama a primeira atividade apostólica de querigma, o primeiro anúncio, o anúncio dessa verdade que Deus nos ama. Então eu acredito que a grande sede da humanidade e a grande sede daqueles que procuram o retiro não é sede por milagre, não é sede por uma intervenção. A maior sede do povo é de amor, é experimentar, fazer uma experiência com o amor de Deus. Porque eu tenho notado que muitas pessoas acreditam, né, que estão indo ao encontro do Senhor pensando naquilo que ele pode fazer. E aí, de repente, elas se apaixonam pelo Senhor, continuam com as dificuldades, as lutas, os ventos contrários, mas não abandonam mais o barco porque elas já se sentiram amadas, né? Eu gosto de falar uma experiência que eu tive. Eu cheguei no velório do pai de uma amiga minha, e aí ela falou assim: padre, faz uma pregação antes pro povo lá dentro, que o povo tá muito desanimado, triste, faz uma pregação pro povo aqui. E aí eu falei: antes de eu pregar lá dentro, deixa eu pregar pra você. E eu falei assim: ó, você acredita que se eu entrar lá naquela sala de velório, eu vou colocar a mão no seu pai e vou falar: levanta? Você acredita que Deus tem poder pra levantar ele do caixão? Ela olhou pra mim assim, tipo, nossa, que ousado. Falei: não, eu acredito, pensando que era isso que eu ia fazer. E eu falei assim: e se eu entrar lá e seu pai não levantar? Você acredita que Deus te ama? E ela falou algo que ficou gravado em meu coração. Ela disse assim: é muito mais fácil acreditar no poder de Deus do que no amor. Agora, o amor de Deus, senti-lo na prova, no deserto. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: é fácil amar o Senhor nas consolações. Difícil é amá-lo no deserto, na dificuldade, na ausência das consolações. Então por isso que eu acredito que a grande sede de todo o povo que vai para retiro, que vem para adoração, que vai fazer o Cenáculo da Glória em novembro, que eu vou estar lá pregando, que vem nas missas do Padre Elano, que fica lá na fila aguardando uma palavra, é sede de amor. Elas querem ser amadas. Onde que na Bíblia a gente percebe essa sede tão visível? Um livro, uma passagem que lhe ajuda a embasar essa pregação? Eu acredito demais, né, em duas passagens. Uma do Cântico dos Cânticos, nem as torrentes das grandes águas serão capazes de apagar esse amor.
finalzinho do Cântico dos Linda, Cânticos. né? Inclusive é uma música do Nicodemos Costa, que é daqui de Fortaleza, né? Então, essa passagem. E outra passagem que eu utilizo para falar do amor de Deus é a passagem da Cananeia. Inclusive, foi essa semana o evangelho, né? A mulher cananeia se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu me contentaria com as migalhas. É saber que aquilo que Deus faz na nossa vida é tão grandioso, mas tão grandioso que um quase nada de atenção já faria toda a diferença. Nos meus 10 anos de padre, né, Dom Eduardo olhou para mim e falou assim: filho, faça esse esforço de ter um quase nada que vai fazer toda a diferença. Ficar escutando alguém é um quase nada. E visitar uma pessoa é um quase nada. Preparar uma boa homilia é um quase nada. Mas esse quase nada faz toda a diferença. Toda a diferença. Sim. A gota no grande mar, né? Sim. A gota de água no grande mar. Sai uma palhinha aí de Nicodemos Costa, o senhor com o Marcelo, Nossa, 2 vozes graves. boa. Eu vou vestir uma roupa, Você vestir um terno aqui. puxa no seu tom, vamos lá. Comecinho mesmo. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim. Que a própria morte transforme em vida, abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Gente, Top. que incrível. Vou colocar Quem isso na sabe moldura. faz muito Meu ao Deus. vivo. E no meu LinkedIn. Seu LinkedIn musical. Como é que chama o, Eu vou colocar o no link do LinkedIn. portfólio? Vou colocar O no portfólio artístico, né? Você gosta de arte, padre? Gosto Você bastante. faz arte também? Eu Além não- da música, claro. Fazia mais. Teve um tempo ali, eu tava em Gavião Peixoto ainda, que eu pintei 3 quadros. E eu gosto muito de contemplar a arte, né? Então, quando eu estive na França, antes da pandemia, né? Fiquei 17 dias lá. Então, eu quis fazer todo. Eu montei um roteiro e fui sozinho, de trem. Comecei lá no sul da França, fiz Fréjus, Cotignac, que é para São José, fui para Santo Baume, onde viveu Santa Maria Madalena, e vim subindo de trem até Paris, depois fui para Lisieux. E aí em Paris, eu fui no museu, não sei se vocês conhecem, o Claude Monet. Maravilhoso, maravilhoso. Ele teve contato assim com a cultura japonesa, então ele pintava muitas paisagens. Eu fiquei um dia inteiro lá, mais que no Louvre. Então eu gosto bastante de arte. Tem alguma cor que ele fala mais, que ele chama mais a atenção, que ele traz um sentimento diferente? Ele pinta muito, como pinta muita paisagem, a cor predominante é o verde, né? Em todas as telas dele, o verde é predominante. E aí, como a nossa cultura ocidental tem essa questão do verde, esperança, então quando eu olhava para as paisagens eu pensava exatamente nisso, né? Tem um filósofo, Immanuel Kant, ele diz assim: o belo é aquilo que, sem precisar pensar muito, agrada os sentidos, agrada o nosso interior e nos conduz a algo que é eterno. Então, toda vez que eu olho para uma arte, eu penso em Deus. Porque por que o homem é criativo? Porque ele é a imagem do Criador. Então, toda vez que eu olho para um quadro, para uma moldura, para uma arte, eu penso em Deus. Até um filme bem feito, uma palestra bem dada, um documentário, um podcast. Padre, a gente vive um cenário atual de valores muito rasos, valores muito pobres, seja na família, seja nas universidades, seja, né, entre os amigos. A gente tem muito o que a rede social dita, né? E aí, como é que o senhor interpreta hoje? É uma pergunta mais
Porque assim, eu acho que quanto mais distante de Deus vai se ficando, mais feio vai se tornando, né? Então a gente tem aí algo muito comercial nas músicas, muito pornográfico, muito feio de ouvir, tanto instrumentalmente quanto, né, às vezes a voz em si. Como é que o senhor interpreta hoje? Por que que as pessoas estão interpretando o feio como belo? E o belo está se apagando? Sim. Não sei se a pergunta se fez clara. Sim. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm se contentado com a superficialidade. Eu tenho um poema, vou até ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando, eu vou procurando, que chama Eu Odeio Metades. Eu odeio Eu odeio metades. metades. Tá. Metades. Né? Eu digo nesse poema que a metade não satisfaz a fome da minha alma. Então, a gente tem vivido hoje relacionamentos vazios, onde a gente dá meia atenção, meio afeto, meio amor, meio comprometimento. A gente quer viver meio compromisso. Ah, eu quero ser padre, mas não 100% padre, nem é todo o tempo eu quero ser padre. Quando na verdade o nosso coração é convidado a se entregar por inteiro. E acho que tudo isso reflete nas outras áreas da nossa vida. A gente vai vivendo cada dia mais esse vazio. Na verdade, eu creio que essa busca pelo feio, né, pelo grotesco, por aquilo que o feio tem se tornado belo, na verdade é aquilo que a gente chama de inversão de valores. As pessoas estão se contentando demais com coisas tão rasas, e a falta dessa profundidade nos leva a esse vazio. Jesus disse: avancem para águas mais profundas, porque ele pediu para os apóstolos não viverem essa superficialidade. A gente chama na filosofia, né, de modernidade líquida. Antes a gente tinha verdades mais sólidas, convicções mais sólidas. Hoje está tudo líquido. É a modernidade líquida, é a sociedade líquida, é a verdade. É a verdade. Isso, Os Bauman. relacionamentos, né? Os relacionamentos líquidos, o Bauman, muito bem. Ele que fala sobre essa modernidade líquida. A gente está vivendo um cenário de falta de solidez, e como existe essa falta de solidez, qualquer mentira pode ser vendida como verdade. E o senhor vê isso nos confessionários? Sim. A gente vê isso a todo tempo, né? Nos confessionários, sem entrar no mérito do penitente, mas a gente vê confissões vazias. E eu lembro que uma vez eu fui me confessar e o meu pároco falou assim pra mim: eu não vou te absolver. Eu falei: por quê? Meu pároco era um homem de Deus, assim, viu? Estilo Padre Elano na Glória. Era um homem de Deus, boca de Deus. E ele falou: por que, Daniel? Em nenhum momento eu notei arrependimento em você. E a matéria da confissão é o arrependimento, não é o pecado. Você está confessando não porque você ofendeu a Deus e você está ofendido. Você está a todo momento apresentando justificativas para dizer que, de alguma maneira, o que você fez manchou a sua imagem de santo. Então ele diz assim: não faça da santidade uma vaidade. Tem até uma música do Padre Fábio de Mello, né? Quem faz a santidade uma vaidade, possivelmente já esqueceu que muitas prostitutas nos precedem na entrada do reino dos céus. Santidade e vaidade. Vou até tomar nota, Sim. porque uma comparação que ainda não tinha atinado. Eu achei aqui o poema que chama Eu Odeio Metades. E aí eu fiz até uma dedicatória, né? Ensinou-me que metades são vazios inteiros. Eu odeio metades. Metades não satisfazem a fome da minha alma. Meia verdade é uma mentira completa. Meias palavras dão vazão a infinitas interpretações. Meio amor é o mesmo que comprometimento algum. Sonhos fragmentados não passam de tolas ilusões. Meio perdão é o masoquismo que alimenta as mágoas, misturado a um superficial desencargo de consciência. Meia fé é ateísmo disfarçado. Meia amizade acaba quando a admiração foi imaculada. Meia oração cabe perfeitamente no limitado universo das letras. Entupir a alma de metades é colecionar frustradas possibilidades de ser feliz. Metades não passam de entulhos de covardia de quem tem medo de ousar. Quem tem metade não tem nada.
A demasia das metades causa náuseas em meu coração. Eu ainda prefiro o risco da completa decepção do que viver na superficialidade das metades. Olha, é uma definição do casamento sem Deus. Desde Sim. o começo. O senhor falando ali, as inverdades, é o que alimenta a traição, é a falta de sinceridade e transparência de um com o outro. É a definição de um sacerdócio sem Deus, de um Exatamente. batizado sem Deus, Verdade, que de um riqueza, crismado sem Deus. É. Muito, muito profundo. Quais são suas referências literárias, para além da Igreja Católica? Fora da Igreja Católica? Fora da Igreja. Curte uma literatura brasileira, uma Sim. literatura internacional, talvez? Bom, Porque um bom poeta tem um bom arcabouço aí Sim. por trás, né? E essa sua poesia é belíssima. eu gosto dos clássicos. Todos os clássicos eu li. Machado de Assis. Sou apaixonado pelo Ariano Suassuna. Eu gosto muito das falas. Inclusive, eu usei uma vez um trecho do livro dele para definir a intercessão de Nossa Senhora quando ela fala para Jesus, não, para o diabo, né? Lá no juízo final. O medo da morte não salva ninguém, mas a hora da morte sim. E eles pedem que eu rogue por eles nesta hora. E eu rogo. Então eu acho lindo isso, né? Nossa literatura é muito, muito bonita. Internacional, eu gosto do Dostoiévski, O Idiota. Inclusive, eu fiz um paralelo uma vez entre ser cristão e o príncipe, né, lá do livro O Idiota, que é tão inocente que aquilo que deveria ser virtude é visto como idiotice. E ser cristão é isso, né? Perdoar as pessoas. Você vai perdoar pra quê? Que idiota você tá sendo? Não, mas você vai fazer o bem, dar a outra face. Então aquilo que é virtude hoje parece pro mundo idiotice. Então eu gosto demais de ler, de literatura. Nós Padre. estamos, padre, num período de muito barulho, né? Com redes, muita informação, e isso atinge profundamente os jovens e as crianças, né? Como o senhor vê, então, esse movimento de que a gente precisa, de fato, silenciar para encontrar Deus? Que perigos, né, o senhor vê nesse movimento, né, tão grande de telas, enfim, que tem atingido, inclusive, causando a falta de sentido, né, na vida, inclusive, dos nossos jovens? Na verdade, esse movimento, né, da cultura do imediato tá fazendo com que a gente fragmente tudo. Hoje, se não tá interessante, é só rolar pra cima, né? Então, a gente tem levado isso pra vida. Ah, se não é interessante o que minha mãe tá falando, só rolar pra cima. Se não é interessante a homilia, só rolar pra cima. Isso eu não tô dizendo na tela do celular. Se rolar pra cima é essa expressão metafórica pra dizer do ignorar. E a gente tá vivendo a cultura desse imediato. Então, se não responde a minha expectativa, então não serve pra mim. Isso é triste demais. Eu lembro que eu vim fazer um retiro aqui em Fortaleza. Retiro para sacerdócios da comunidade Shalom. E aí o Moisés Azevedo, numa das pregações, disse assim: padres, quando a gente lê aquele salmo, penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. O salmista está dizendo: Senhor, antes de eu dormir, a última coisa que eu faço é pensar no Senhor. E a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pensar no Senhor. Ele falou assim: respondam com sinceridade. Essa é uma verdade na vida de vocês? Eu parei para pensar, falei, poxa vida, não é. Que ainda que eu tenha ido lá na capela fazer a liturgia das horas, entregado ao Senhor meu dia, quando eu volto pra cama e a última coisa que eu faço é ver o feed no Instagram, rodar um pouquinho de vídeo no TikTok até dar sono, ou ter que ligar uma tela para dar sono, então o Senhor não foi a última coisa do meu dia. Se eu acordo já preocupado com as notificações que chegaram durante a noite, então o Senhor não é a primeira coisa do meu dia. E é importante oferecer as primícias para o Senhor. Porque a Bíblia diz assim: ofereça ao Senhor as primícias e todo o resto será abençoado. Então, se a gente não oferece para Deus o primeiro, não tem como a gente cobrar dele as bênçãos do restante. Eu estava num aniversário, fui numa pizzaria assim, e aí o menino pegou a fatia do bolo, a primeira fatia, a cultura da primeira fatia só tem no Brasil, né? Engraçado.
E ele cortou o primeiro pedaço e deu pro pai. E eu, como bom observador, só vi o olhinho da mãe assim, ó. Talvez ela pensando, meu Deus, você não vai dividir entre eu e ele. O menino fez um discurso belíssimo pro pai. E depois ele cortou o segundo pedaço e fez um discurso pra mãe. Ela agradeceu, mas eu vi no olhar que faltou algo. Ela queria também o primeiro pedaço. Foi o segundo, não foi o primeiro. A gente tem que fazer isso com Deus também. Oferecer pra ele a primeira parte, pra todo o resto ser abençoado. Quando o senhor falava de Deus em si, ser o primeiro e ser o último também, né? Eu lembrava, tem um salmo que eu tenho marcado na minha Bíblia. Porque lá em casa eu tenho uma Bíblia no oratório, aquela Bíblia grande que tem as imagens. Do tempo da minha avó, eu tenho essa Bíblia lá, porque as imagens são muito bonitas. E o Salmo 37, versículo 4, fala assim: deleita-te no Senhor e todas as vontades do teu coração serão atendidas. Então eu levo muito isso. Eu fui pesquisar sobre o que é o verbo deleitar-se. E tem uma tradução que fala: entrega as tuas delícias ao Senhor, né? Tudo que é mais gostoso na tua vida, tudo que faz bem para ti, entrega ao Senhor, e tudo que for desejo do teu coração vai ser atendido. E eu levo isso para o serviço. Por exemplo, eu fui ali perguntar para o senhor: padre, que horas é seu voo? Quanto tempo o senhor tem para nos dar de entrevista? Ele: o tempo que for preciso. Depois de voo, depois da Santa Missa, depois de ter ficado ali, depois de ter atendido várias pessoas, o senhor disse: o tempo de vocês. Então é como se o senhor mostrasse pra gente: meu filho, isso é deleitar-se no Senhor. Sabe, padre? Quando o senhor veio pro retiro do cenáculo, na adoração na terça-feira, uma curiosidade: na última adoração que o senhor participou aqui conduzindo, a Carol falou com o senhor, o Isaac também falou com o senhor, para dar um momentinho de palavra ali com os meninos do Aviva. Tava tendo a formação do movimento Aviva aqui, o padre foi lá, fez uma oração profunda e belíssima, com a energia de como se aquela noite ele fosse convidado só pro Aviva. E com a energia que é alguém que entendeu o que é o Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor e todas as vontades do teu coração serão atendidas. Então, assim, aqui não é nem uma pergunta. É só para dizer para o Senhor isso: obrigado por nos mostrar o que é deleitar-se no Senhor com a sua vida, com o seu sorriso, com o jeito São Felipe Neri de ser, né? Muito obrigado. Me emocionei. Eu tenho uma meta de vida, né? Santa Teresinha, ela dizia assim: o coração é meu, mas o rosto é do irmão. E eu assumi isso como meta. Então, não é viver de hipocrisia, né? Mas é saber que o outro tem direito da minha melhor versão. Então eu sempre penso assim: puxa vida, eu preciso dar para o outro a melhor versão. Eu sempre digo para os meus paroquianos: as minhas melhores pregações são aqui. As minhas melhores colaborações acontecem aqui, no nosso cotidiano, né? E eu sempre quero oferecer o melhor de mim, sempre dar o melhor de mim. E acho que isso também é reflexo da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito criativa e sempre deu o melhor de si. E a gente cresce vendo isso e quer fazer igual. Então, existe no meu coração esse desejo de dar o meu melhor. Padre, quais são os santos e os ícones que estão no seu altar? No meu altar? Bom, tem bastante. Primeiro que tem Santa Teresinha em todos os cômodos da minha casa. A versão dela em pé e dormindo também? Sim. No meu quarto tem o trânsito de Teresinha, aquela deitada, né? Então tem lá no meu quarto. Imagem bonita, Em né? cima, assim, da minha cama, tem um quadro pintado por um artista aqui do Pernambuco. Eu abraçado com Santa Teresinha. Lindo, lindo. Aí, quando vai para a sala de jantar, tem São Luís, Santa Zélia e Santa Teresinha. Aí tem Santa Teresinha, assim, estilizado, estilo Romero Brito, sabe? Aí tem um quadro da primeira comunhão de Santa Teresinha. Depois, na sala, tem Nossa Senhora de Sorriso, Santa Teresinha. Então, todos os cômodos tem Santa Teresinha e Nossa Senhora de Sorriso. Mas, se no meu altar de oração, eu tenho duas coisas apenas. Eu tenho um livro que chama Meditações sobre a Morte. E eu tenho uma imagem do trânsito de São José. Que é linda. Depois posso enviar para vocês uma foto. São José no leito de morte e ao lado dele em pé Jesus e Maria. Então a tradição nos diz que Jesus iniciou a vida pública depois da morte de São José. E diz que quem é devoto de São José sempre terá uma boa morte. Porque ele é o patrono da boa morte, que foi o único que morreu
nos braços de Jesus. E todo dia à noite eu faço uma oração. Eu faço assim: quando estiver morrendo, quero com viva fé me consolar dizendo: Jesus, Maria, José. Ai, que lindo. Eu falo, vou anotar Jesus. para rezar também. Eu ia anotar, antes- mas eu vou depois pegar. É, a Antes de gente morrer, vai só me dá transcrever. tempo de dizer isso: Jesus, Maria, José. Que grande bênção, padre. Nós estamos quase nos encaminhando, ainda temos uma última pergunta, Marcelo. Eu tenho uma pergunta que eu fiz na outra, antes da falta da energia. E a pergunta que eu havia feito para o senhor era na sua fila de confissão ou na fila de aconselhamento, não é? O senhor tem a especialização em logoterapia, não é? E o drama, você já falou dos casais, falou dos jovens, mas um drama que mexe muito com a sua psique, que o senhor vê com frequência, e se pudesse deixar uma mensagem para a pessoa que está passando por isso, né? Não sei qual é o drama que o senhor vai falar, mas se o senhor pudesse dizer para a gente qual é esse drama que mexe com sua psique, e para as pessoas que vão ver esse vídeo depois, qual seria um conselho baseado na sua vivência, na palavra de Deus, na sua experiência de sacerdote que o senhor daria para esta pessoa? Bom, o que eu tenho notado é que as pessoas estão feridas. Então, as filas dos confessionários, na verdade, os centros de terapia, os consultórios de psiquiatra e psicólogo estão lidando com uma situação muito clara, que é o sofrimento, a dor. As pessoas estão sofrendo. E a esta dor a gente pode dar vários nomes: diagnóstico, crise, depressão, angústia, síndrome do pânico, fobia, dificuldade financeira, falta de fé. Eu sei que as pessoas estão passando pela dor. E aí o cristão tem duas opções diante da dor. Inclusive foi minha homilia de hoje: parar ou continuar. Jesus, quando diz toma sua cruz e me siga, ele mostrou para nós cristãos que a cruz pressupõe movimento. Então eu assumo a cruz, eu tomo a minha cruz, mas eu continuo caminhando. Tá aí a diferença. Porque enquanto o mundo fala pra gente parar e contemplar a dor, ou parar e desistir, ou até mesmo o nosso interior vai dizendo para nós mesmos não vale a pena, Jesus diz: continua, segue. E o que consola o meu coração, eu desejo que console o seu também. Santa Gertrudes dizia assim: quando o Senhor não encontra almas tão virgens, tão puras, para visitá-las como noivo, ele permite a dor para visitá-las como médico. Então, nosso coração tem que viver nessa verdade. Se hoje eu tô bem, com o coração entregue ao Senhor, vivendo a pureza, e ele vem me visitar como noivo, amém. Se você faz parte da maioria de nós, os fragilizados, os doentes, os aflitos, aqueles que querem escutar de Jesus, vinde a mim vós todos, então receba a visita do médico. Então, eu tenho até uma música que diz isso, né? Se não sou puro pra vires como noivo, vem como médico, ó Jesus. Se não sou casto pra te pertencer, purifica-me na tua cruz. Então nós somos convidados a reconhecer que ou noivo ou médico, seu coração vai ser visitado por Jesus. Padre, a gente está chegando no meio da festa da padroeira. Ainda tem muito tempo para a gente aproveitar esse momento todo especial de encontro, de retiro espiritual através da Virgem Maria. Eu queria que nós encerrássemos essa entrevista, se for possível, com o senhor cantando um pouco uma canção mariana que toca o seu coração, e ao mesmo tempo convidando as pessoas a participarem desse momento aqui conosco e de virem celebrar de 1 a 15 de agosto o A Gente Se Encontra na Glória. Perfeito. Posso usar esse violão? Será que tá afinado? Olha Deve aí, tá. ele está Traz aqui ele aí. para isso, Oh, padre. coisa boa. O senhor leu os pensamentos da nossa produção. É que eu olhei o violão ali e falei, bom, vou Possamos, encerrar então com uma canção mariana. Pode ser uma minha? Pode? É uma canção Deve mariana ser uma que toca sua. o seu coração. A nossa produção fala que temos um projeto aqui na paróquia chamado Ao Som da Glória, que é a questão dos salmos, né? São salmos autorais, não é isso? As Isso. melodias. Nós temos aqui músicos maravilhosos e cantores. Então Meu eles Deus, eu sou buscam- apaixonado pelos músicos dessa paróquia. Qualquer ministério de música aqui da paróquia é muito bom. Muito bom. E é maravilhoso isso. Ah, certo.
Aí tá posicionando aqui os microfones. Para você que não escuta o que a gente está dizendo aqui no estúdio, né? Mas nós estamos aqui dizendo isso. Bom, essa música nasceu também na dor. Acho que na hora da dor a gente fica mais sensível, né? E aí ela nasce. Tá saindo? Essa música, na verdade, foi feita para Nossa Senhora do Sorriso. No dia 13 de maio, Santa Teresinha narra que ela olhou para a imagem que estava do lado da cama dela e a imagem sorriu. E ela disse que naquele momento ela foi curada. Quando a gente lê a história de Santa Teresinha, a gente percebe que ali a gente poderia hoje, né, sem fazer nenhum anacronismo, né, chamar aquele momento de dor de depressão. E aí na hora da dor ela teve o sorriso da Virgem Maria. Então essa música nasceu nesse sentido. Sorria para mim, ó minha mãe, assim como a senhora sorriu para Santa Teresinha, eu posso experimentar no teu sorriso encantador a cura e a libertação. Então essa música chama A Nossa Senhora do Sorriso. Mãe, tudo em minha volta está difícil, mãe. O meu coração chora de dor. Confio na tua intercessão. Tudo em minha volta está difícil, mãe. O meu coração chora de dor. Confio na tua intercessão. Quando o vinho falta, quando a tristeza chega, sorria para mim, ó minha mãe. Quando o vinho falta, quando a tristeza chega, olha pra minha aflição, minha mãe. Socorro, mãe, minha mãe. Abraça-me bem forte, minha mãe. Socorro, mãe, minha mãe. Abraça-me bem forte. Sei que na minha dor tu não me negarás teu sorriso encantador. Que maravilha. Quero mais, só essa tá pouco. Tive que fechar os olhos. Ele com o violão na mão. Patrícia, fechei os olhos aqui, ó. Maravilha. Padre, deixa eu contar pro senhor a novidade. Depois da festa da padroeira, nós vamos estrear um quadro aqui no canal do YouTube chamado Altas Glórias. Uau! E eu tô imaginando que o senhor é o primeiro desses convidados, porque nós estamos gravando, olha, são a 00:37, ou seja, em altas horas, né? Altas horas. Então, Altas Glórias. Altas Com glórias. o Padre Daniel. Nossa, altas glórias, boa. Quero mais Novembro ele música. vai estar por aqui, ó. Olha, já temos Novembro uma data. estarei aqui. Tem mais Estaremos uma? lá. Tem. Autoral, oracional, ou de louvor. O que o senhor quiser tocar pra gente. Você pode cantar comigo, hein?
Temos 170 pessoas ainda assistindo a gente aqui. Que hora dessa? Paro por aqui. Não posso passar pela porta dos perfeitos. Proíbem meu jeito, defeito não é bem aceito aqui. Acesso negado. Quero te seguir. Será que me deixam aproximar de ti? Tocar no teu manto, comer da tua mesa, beijar teus pés, sentir o amor que não tem ressalvas e que salva o que é meu, que me chama a estar contigo, e assim posso esperar que seja aquela mesma esquina ou mesmo do lado de fora. Ninguém merecerá, mas tua graça me conforta, deixa o fim te alcançar. Não, gente. Mania bom Patrícia, Não demais, vamos né? mais embora. Diga o Pedro, tá bordão muito do difícil. nosso programa. Qual que você acabou de criar? o Altas glórias, volta. Volta já. Altas glórias, volta já. Ai, vai já ser é o início difícil, desse padre, programa, deixar o seu ir assim. embora, né? Vai ser difícil. Eu quero pedir mas... uma, Patrícia. Pois peça. Claro. Com tua mão, sai? Deixa eu ver Em aqui. um dueto com o Marcelo, sabe? Talvez? Deixa ele cantar na extensão dele, eu faço humildemente aqui alguma coisa. Não, vamos na canta comigo. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Você. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a mim sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até
apoiado em ti. Que momento sublime, Pedro. Estou nas nuvens, Patrícia. Altas glórias. Altas É glórias. que de madrugada a voz não sai muito bem, viu? A meia-noite e 43 minutos, a voz já era. Então, se com a a voz voz não falha. tá saindo muito bem, imagine a voz perfeita. Porque aqui eu já subi, já acendi Glória pro a Deus. Senhor. Padre, nós queríamos agradecer assim, um coração assim cheio de gratidão pela sua presença aqui, não só na nossa paróquia, mas também aqui no Ao Vivo na Glória, sua disponibilidade, sua vida derramada mesmo na construção do reino. Que Deus o abençoe abundantemente, que o Senhor continue cantando, encantando, pregando e trazendo cada vez mais pessoas para pertinho de Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração o convite, a paciência, a oportunidade de estar com vocês e sempre gratificante. Eu disse isso na primeira vez e quero insistir novamente. É bom demais, é muito bom estar com vocês. E olha só, nós estamos aqui à meia-noite e 44. Temos ainda 160 pessoas conosco. Uau, glória a Deus. E aí, a Mariana Maria Ricarte fala o seguinte: muito bom. Que maravilha permanecer até agora. Aí colocou um coraçãozinho abrasado, né, com fogo. E o Márcio Ávila falou o seguinte: é isso mesmo, que bênção para todos nós estarmos aqui. Uma bênção atrás da outra, obra de Deus. Então, a todos que estão nos acompanhando ainda até agora, quase 1h da manhã, o nosso muito obrigado por esses dias todos que estamos juntos aqui no Ao Vivo da Glória. Eu só me lembro de uma música do Avante em Cristo. Eu não quero estar, Pedro, em outro lugar. Não é não? É um Eu hit. não me arrisco a cantar porque não tenho voz É um para isso. hit que Você tá se no meu arrisca, coração Marcela? também. Dá Não, uma eu queria palhinha? que o autor da música pudesse cantar conosco aqui. Mas é porque essa música é mais animadinha, né? Então a gente está aqui no clima de oração. Então nós vamos encerrando essa noite maravilhosa com o querido Padre Daniel Antônio, que ele também vai nos entoar aqui junto com a gente, que de 1 a 15 de agosto a gente se encontra na Glória, Perfeito. né? Que é um prenúncio das glórias do céu, não é isso? E você que nos acompanha, então amanhã continua. Amanhã não, hoje, né? Já Hoje. está de Daqui a madrugada. Daqui a pouco continua a festa da padroeira. Queridíssimo Padre Adriano Zandoná estará conosco, né? Celebrando a Santa Missa às 19 horas e logo em seguida o show, né? Guardadíssimo show com o Padre Adriano Zandoná. E de 1 a 15 de agosto, onde é que nós encontramos? A gente se encontra na glória. Tchau, Altas tchau. glórias, volta já. Tchau, tchau.